pouquíssimos poderiam prever. Mas Ralf Schumacher acaba de provocar uma verdadeira tempestade no universo da Fórmula 1, com suas declarações bombásticas sobre o futuro de Lewis Hamilton. Em um momento absolutamente inesperado, Ralf questionou de maneira direta se Hamilton ainda possui o desejo genuíno de continuar competindo, sugerindo que a aposentadoria pode estar muito mais próxima do que qualquer um ousava imaginar. A maneira como ele abordou essa questão, sem hesitar ou suavizar suas palavras, deixou todo o paddock completamente em estado de choque. Não foi apenas um comentário feito ao acaso ou uma simples opinião pessoal. Foi uma análise brutalmente honesta, vinda de alguém que compreende profundamente a pressão imensa de competir constantemente no nível mais alto do automobilismo. Durante meses, fãs apaixonados e analistas experientes vêm debatendo sobre os motivos que levaram Hamilton a ter tantas dificuldades na Ferrari, tentando entender por que ele já não representa a força praticamente imbatível que dominou a Fórmula 1 durante tantos anos. Agora, com suas palavras, Ralf Schumacher trouxe a interpretação mais contundente e desconcertante até o momento. Segundo ele, Hamilton não está apenas irritado com os resultados, mas está perdendo justamente a paixão que o impulsionou a conquistar 7 campeonatos mundiais. E se essa paixão realmente desaparecer, se essa chama interna se apagar, a aposentadoria não será apenas uma possibilidade remota, mas sim um caminho inevitável. Isso altera tudo o que pensávamos. Muda completamente a narrativa sobre a ida de Hamilton para a Ferrari. Transforma as expectativas para a temporada de 2025 e levanta uma pergunta que causa arrepios. Será que estamos presenciando os últimos capítulos da trajetória de um dos maiores ícones da Fórmula 1? Não por causa da idade ou da falta de talento, mas porque, como Ralf sugere, o peso emocional da frustração está se tornando insustentável, até mesmo para uma lenda. E o mais impressionante é o momento em que tudo isso vem à tona. Ainda estamos apenas nas etapas iniciais da temporada e já circulam rumores intensos sobre o estado emocional de Hamilton, sobre sua falta de motivação e sobre a aparente desconexão com o carro da Ferrari. As declarações de Ralf não só reforçaram essas suspeitas, como amplificaram os sussurros em um verdadeiro rugido que ecoa pelos bastidores da Fórmula 1. Não há como ignorar. O que Ralf Schumacher disse não pode ser visto como uma simples opinião isolada. Quando uma figura de sua estatura no esporte se pronuncia dessa maneira sobre a possível saída de Hamilton, toda a comunidade do automobilismo mundial é obrigada a prestar atenção. Se houver qualquer fundo de verdade no que Ralf indicou, podemos estar muito próximos de uma transformação monumental, que afetará não apenas a Ferrari, mas a dinâmica inteira da Fórmula 1. Fique comigo neste vídeo, pois vamos destrinchar todos os detalhes sobre as declarações de Ralf, analisar a real situação dentro da Ferrari e entender por que a aposentadoria de Lewis Hamilton pode acontecer muito antes do que qualquer fã ousaria aceitar. Mas antes de mergulharmos fundo nessa história eletrizante, não se esqueça de esmagar o botão de like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque você certamente não vai querer perder nenhuma atualização sobre o que pode se tornar uma das temporadas mais imprevisíveis e emocionantes da história moderna da Fórmula 1. Em uma entrevista de sinceridade cortante, Ralf Schumacher não poupou palavras ao afirmar que Lewis Hamilton pode optar pela aposentadoria caso a situação na Ferrari não melhore de forma expressiva em pouco tempo. Ralf foi categórico ao dizer que Hamilton claramente não está conseguindo encontrar uma conexão com o carro, e que, para ele, é óbvio que o britânico não está se divertindo mais nas pistas. Em algum momento, segundo Ralf, Hamilton pode simplesmente se perguntar: por que estou fazendo isso comigo mesmo? Não estou aproveitando. Já deu. Essas palavras atingiram em cheio, vindas de alguém que conhece como poucos a realidade brutal da Fórmula 1. Ralf Schumacher não é do tipo que fala sem pensar. E quando ele se expressa com tamanha clareza e contundência, todos dentro do paddock param para ouvir. Apesar da grande expectativa gerada pela mudança bombástica de Hamilton para a Ferrari, a realidade de 2025 tem sido cruel. Até agora,
Hamilton não conseguiu causar o impacto que muitos esperavam. Seu melhor desempenho foi um modesto quinto lugar. E para agravar ainda mais, ele foi desclassificado após vencer a corrida sprint no Grande Prêmio da China. Nos eventos principais, seus resultados têm sido, no mínimo, desanimadores, culminando em um sétimo lugar no Grande Prêmio da Arábia Saudita, onde terminou mais de 30 segundos atrás de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, responsável pelo primeiro pódio da equipe na temporada. A diferença de performance entre Hamilton e Leclerc é gritante e impossível de minimizar. A ilusão de que a vasta experiência de Hamilton compensaria rapidamente os desafios técnicos da Ferrari está se dissipando diante da dura realidade. O carro deste ano é temperamental, com uma janela operacional extremamente estreita, exigindo perfeição absoluta na configuração e adaptação ao estilo de pilotagem. Essa curva de aprendizado normalmente se desenvolve ao longo de anos dentro da equipe. Para Hamilton, tudo parece instável, estranho e desconfortável. Informações de bastidores revelam que a frustração de Hamilton é cada vez mais evidente. Ele ingressou na Ferrari sonhando em reviver seus dias de glória, em levar a escuderia de volta ao topo e em consolidar ainda mais sua lenda. No entanto, está lutando para sequer permanecer entre os 5 primeiros, frequentemente duelando com pilotos do meio do grid, que em outros tempos não seriam seus adversários diretos. E para um campeão de seu calibre, ser tratado como mais um é simplesmente inaceitável. Assim, surge a dúvida inevitável: será que Hamilton poderia antecipar sua despedida da Fórmula 1? O contrato firmado com a Ferrari supostamente vigora até o término de 2026. Mas, como sabemos, acordos nesse esporte são frágeis e condicionados ao estado emocional dos envolvidos. Se Hamilton alcançar o ponto onde a alegria e a motivação evaporarem, nenhum contrato será capaz de mantê-lo na pista. O desafio psicológico é, possivelmente, ainda mais avassalador que o físico. Pela primeira vez, Hamilton enfrenta uma situação em que seu talento e experiência não são suficientes para superar os obstáculos. Para um piloto que sempre confiou no instinto e na conexão íntima com o carro, essa sensação de alienação deve ser devastadora. Ralf Schumacher acertou em cheio ao ressaltar isso. Quando um piloto do calibre de Hamilton perde o prazer genuíno de pilotar, o problema é muito mais sério do que uma fase ruim. É um sinal de alerta para uma crise profunda. Fred Vasseur, chefe da escuderia Ferrari, tem sido enfático em proteger Hamilton das críticas, atribuindo os problemas iniciais ao período natural de adaptação. Ele acredita que o piloto britânico e a equipe ainda estão se conhecendo e que melhores resultados virão com o tempo. Contudo, na Fórmula 1, o tempo é um luxo raro. A torcida da Ferrari, os famosos tifosi, são conhecidos por sua paixão ardente, mas também por sua exigência implacável. Se os resultados não começarem a melhorar, a pressão se tornará insuportável para Hamilton. Cada falha, cada comparação desfavorável com Leclerc, será um golpe em sua moral. Se a previsão de Ralf Schumacher se concretizar, o esporte pode estar prestes a testemunhar a saída prematura de um de seus maiores ícones. Imagine o impacto se Lewis Hamilton anunciasse sua aposentadoria no final de 2025, ou até mesmo antes. Seria um terremoto no mundo da Fórmula 1. A parceria que prometia ser o grande encerramento da carreira de Hamilton poderia terminar de maneira abrupta e amarga. As próximas corridas serão absolutamente cruciais para determinar o rumo de sua carreira. A partir do Grande Prêmio de Miami, cada treino, cada classificação e cada corrida representarão uma oportunidade vital. Hamilton não pode mais se dar ao luxo de apresentar flashes de talento esporádico. Ele precisa demonstrar evolução real e constante. Reduzir a diferença para Leclerc deixou de ser uma escolha, passou a ser uma obrigação. Cada volta lançada e cada decisão tomada no pit wall poderá ser determinante entre o renascimento de sua carreira ou o encerramento melancólico de uma era gloriosa. Ele precisa se reconectar com o carro, reencontrar aquele instinto visceral e aquela confiança inabalável que sempre o distinguiram. Trata-se não apenas de desempenho,
mas de recuperar a alma de campeão que sempre o guiou. Se Hamilton continuar aparentando frustração e desalento, o alerta dado por Ralph poderá se concretizar muito antes do que gostaríamos de admitir. E caso isso ocorra, será um dos episódios mais emblemáticos da história recente da Fórmula 1, marcando a saída de um gigante não por escolha própria, mas pelas duras circunstâncias impostas pelo esporte implacável. E agora eu quero ouvir a sua opinião sincera. O que você acredita que realmente está passando pela mente de Lewis Hamilton neste momento decisivo? Será que estamos diante de uma fase passageira que ele irá superar com a resiliência que já demonstrou tantas vezes? Ou será que estamos presenciando os primeiros sinais do fim de uma das carreiras mais brilhantes da história do automobilismo? Você acredita que a Ferrari ainda poderá oferecer a ele um carro competitivo a tempo? Ou a frustração e as oportunidades desperdiçadas selarão um adeus precoce? Deixe sua opinião nos comentários, pois esse parece ser um daqueles momentos que transcendem uma simples temporada. Parece história sendo escrita diante dos nossos olhos. E se você gostou desta análise aprofundada sobre um dos momentos mais dramáticos da temporada, lembre-se de deixar o seu like para apoiar o canal, se inscrever se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para acompanhar todas as grandes histórias que estão moldando a nova era da Fórmula 1.